Bom, Marcelo, bom é você ontem se desdobrou quase até meia-noite, né, para levantar os detalhes. E o que você conseguiu apurar dessa denúncia gravíssima de duas meninas, uma adolescente já, 16 anos, outra pré-adolescente, 13 anos, mas a informação é que a maiorzinha, 16 anos, denunciou que desde os 8 anos é vítima de toda essa violência sexual praticada pelo tio. E o Marcelo Bonheur levantou como que esse homem estaria agindo contra essas duas crianças, tá bom? E qual foi a reação da própria mãe a hora que a história lhe chegou ao conhecimento, né? Marcelo Bonha está na nossa sintonia e tem os detalhes para nos contar. Na tarde dessa segunda-feira, a mãe de duas garotas de 16 e 13 anos procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de estupro. Seu primo, de 61 anos, que é dentista aqui na cidade, teria abusado das duas meninas. Em seu relato, a mãe descreveu com detalhes o relato de sua filha, que, cansada da situação ao qual era submetida há anos, disse que era abusada sexualmente pelo primo da sua mãe, a quem era bem próxima, desde os 8 anos de idade. Ela relata que o autor constantemente pegava seus filhos para passear, levava até uma panificadora da cidade, onde tomava café, e depois seguia para uma chácara ou para o consultório do autor. Na chácara, o autor obrigava os irmãos da vítima, um garoto de 12 anos e uma menina de 13 anos, a ficar no carro e levava a adolescente para um quarto, onde praticava sexo oral na garota e por várias vezes introduzia o dedo em sua vagina e tentava colocar o pênis. O irmão da vítima disse que por várias vezes viu o autor sair do quarto só de toalhas e quando sua irmã saía, sempre trazia R$50. Desde muito pequena, ela sempre passou por isso e o autor sempre disse: se você não contar para ninguém, te dou R$50. Se contar, vou preso. Quando ia para o consultório, a história se repetia e como já tinha seios, o autor os acariciava. Quando não estava com seus irmãos, o autor parava seu veículo próximo a uma mata, perto da chácara, e abusava da garota dentro do carro. Ela contou à sua mãe que o autor sempre dizia para ela palavras horríveis, como vagabunda, você é uma biscatinha, você é minha putinha. E que o último abuso sofrido foi no sábado, dia 3 de março. A mãe, transtornada, disse aos investigadores que só ficou sabendo do caso nesse domingo, dia 11, quando toda a história veio à tona com o relato dos seus 3 filhos. Ela questionou a filha de 13 anos sobre o possível abuso e a criança respondeu que não tem condições de contar o que passou, mas afirmou os abusos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e trazido aqui para a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, onde uma outra ocorrência, uma outra vítima, acusa o mesmo autor de tentativa de estupro. Então, a gente fica agora, né, Luiz Antônio, Fernando, na expectativa de que possa ocorrer, por parte da Delegacia da Mulher, toda a investigação, toda a possibilidade de se chegar aí à conclusão daquilo que houve, né? Agora, me diga uma coisa, Marcelo, o agressor, que seria um dentista de 60 e poucos anos de idade, ele chegou a ser conduzido à delegacia? Ele chegou a ser localizado para prestar depoimento ontem ainda ou ainda não, hein? A informação que eu tive, Madalena, é que ele não foi localizado no depoimento da mãe e que agora o processo entra sob investigação, né? E vai correr toda a situação, todos os trâmites aí. Provavelmente, tanto a menina de 13 quanto a moça de 16, a adolescente de 16, vão passar por exames médicos para constatar toda essa situação e provavelmente o autor vai ser acionado para prestar esclarecimentos, a sua versão e tudo mais. Como não foi uma situação de flagrante, apesar de ser crime contra a criança, né, contra crianças aí, eu acredito que ele vai ser levado até a delegacia e lá vai ser tomada uma atitude o mais breve possível. Como esse relato foi feito ontem ainda, na parte da tarde, né, pela mãe, provavelmente hoje pela manhã a DDM já deve estar tomando alguma providência. Já foi identificado o tio, né? Claro que você tem o nome aí, é claro que a gente vai manter. Aliás, esse tipo de investigação, ela segue sob sigilo, né? Então a imprensa tem acesso limitado a todo o desdobramento desta situação, né? Mas enfim, né, Luiz Antônio, Fernando, agora é aquela história, né? Fica aí a palavra de duas meninas, duas garotas, uma
adolescente, outra pré-adolescente, que desde os 8 anos denunciam que estavam sofrendo situações como essa, né? Agora, Bonholi, o delegado chegou a perguntar o porquê elas demoraram tanto, né, para fazer a denúncia. Elas eram ameaçadas, elas eram intimidadas, né, pelo tio? Tem alguma coisa acrescida nesse boletim de ocorrência ou não? Não, na verdade no boletim de ocorrência não tem exatamente esses detalhes, mas o que deu para a gente entender, não só do relato da situação toda, mas também da situação em si, é que tanto a menina de 8 anos na época que começou a ser abusada e agora com 16, portanto há 8 anos atrás, quanto a menina de 13 anos, por exemplo, a menina de 13 anos diz que não tem condições de explicar para a mãe o que aconteceu com ela, por exemplo. Ela até agora não conseguiu se abrir com a mãe. Então é uma situação de tanta pressão, você imagina, desde os 8 anos passando por isso, é uma situação que a gente não consegue nem entender o que se passa na cabeça de uma criança, e agora, adolescente, já incomodada com essa situação e um pouco mais consciente de tudo que aconteceu, ela, cansada dessa situação toda, resolveu falar, né, sobre o acontecido, o que vinha acontecendo, né? É uma situação que a gente não tem nem como explicar, é só o relato frio mesmo. Eu ouvi você dizer, o irmão da menina também, eu vi ela sair do quarto com 50 reais, o irmão ou a irmãzinha que via? São 3, né? São 3. O irmão de 12 anos, agora de 12 anos, via esse primo sair do quarto com uma toalha, né? Do quarto onde a menina de 16 era levada, né? E a menina de 13 estava com ele no carro, ele deixava os dois no carro trancados até que ele fizesse esse ato com a menina de 16. E a mãe, desconfiada, perguntou mesmo para a menina de 13, e a menina de 13, constrangida, disse que não tinha condições de contar. Então, passou-se a crer que ela também seja vítima dessa situação, né? Então, a investigação vai seguir, Madalena. Eles vão ser ouvidas agora de novo, provavelmente pela DDM, e lá a situação vai ser encaminhada como deve ser encaminhada. O caso está entregue à doutora Marilene? Exatamente, a doutora Marilene vai tomar... Vamos tentar, viu, até a partir das 9 da manhã, quando a Delegacia da Mulher, ela abre, né, para poder atender as pessoas, vamos tentar um contato com a doutora Marilene, para que ela possa nos passar algumas informações, claro, mantendo todo o sigilo, né, da identificação das vítimas, a identificação do suposto algoz, do dentista, né, mas, enfim... o que a delegada vê de substância bastante palpável nessa situação? Porque, né, Luiz Antônio, é aquilo que a gente está dizendo aqui todos os dias, né? O que estão fazendo com as crianças, quanta violência contra as crianças, que de repente aflora, de repente a gente vê aí assustado, como nós estamos acompanhando o caso do garotinho Henry lá no Rio de Janeiro. Impossível acreditar que um pai, um vereador, um suposto religioso, um falso religioso... Ele é padrasto, né? Como é que é? O Jairinho é padrasto. Padrasto, então, é o pai, né? O pai, padrasto, né? Padrasto, então, né? Quer dizer, está aí no lugar do pai, né? Então, praticando atos de extrema violência a ponto de levar uma criança à morte, né? Então, são situações que são revoltantes, mas que, infelizmente, nós estamos vivendo quer dizer, cada vez com maior insistência, né? Com vocês aí. Madalena, é difícil a gente comentar, né, sem esbarrar naquela situação de julgar, né, tudo o que está sendo relatado, né? Mas vamos nos ater ao que está relatado e tentar entender, né, esse tipo de relação e responder as perguntas que quem está nos ouvindo está fazendo, né, que são aquelas clássicas. A mãe não percebeu nada, essa criança nunca denunciou e não sei o que tem. Olha, você observa o quadro e você percebe, né, que o primo dentista, né, é o homem bem-sucedido da família, que tem com os seus familiares uma relação, claro que de admiração, né, que tem ali uma relação até de superioridade. Você vê que ele tem dinheiro nessa história, né? Comprava o silêncio da menor, né, com 50 reais, né?
Ficou claro isso no relato dela. Tem à sua disposição um lugar que ele usava, né, para a sua prática, né? Na presença, ou seja, pelo menos deixando do lado de fora outras crianças para não levantar suspeita. E levava a adolescente, sua vítima, para o lado de dentro, uma chácara, né? Então, você percebe que tem um local, tem uma relação financeira nessa história, comprando silêncio. Madalena, esse é, infelizmente, um quadro muito comum, muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que os registros policiais dão conta de mostrar, sabe? Uma vez eu me lembro que nós fizemos um exercício aqui no programa e o volume de ligações de pessoas contando, sem revelar os nomes, né, que na sua infância, na sua pré-adolescência, foi abusada ou pelo menos assediada por um primo, por um tio, pelo avô, pelo vizinho, sabe? Você percebe que, infelizmente, essa é uma situação muito próxima. E muitas vezes esse abuso só vai ficar claro quando a pessoa adquire um certo nível de consciência, já na vida adulta, porque a criança não reconhece, não se reconhece como vítima, não reconhece que ela está sendo vítima de um abuso, porque ela é vítima de uma violência, ela é levada ao silêncio, ela é ameaçada, ela é induzida, ela é manipulada, a crer que nada grave está acontecendo. A consciência, a clareza do que aconteceu só vem na vida adulta. Então, você vê que esse caso cumpre todos esses requisitos. Se ele é como está relatado ou não, a polícia é quem vai esclarecer. Uma outra coisa, Fernando, antes da sua observação, a família das meninas, né, mora aqui na zona urbana, mora na zona rural, porque aí a situação fica ainda pior, né, porque a gente tem razão, Luiz Antônio, na sua avaliação, né, porque o dentista é primo, né, da mãe. Da mãe, né? Isso. Então, quer dizer, de repente são pessoas humildes, pessoas tão simples que jamais vai ter dúvidas, né, sobre o comportamento do doutor da família, né? A pessoa bem-sucedida, né, da família. Bem-sucedida. É o doutor da família, né? Então, quer dizer, tinha máxima confiança, né? Então, é exatamente isso que pode estar acontecendo. A família morava na zona urbana ou na zona rural, em Marcelo? Isso não está no boletim de ocorrência, Madalena, mas só clareando uma situação, duas, na verdade, né? O pessoal falou assim, mas não pode deixar a criança dormir. Não, a criança não dormia. Ele pegava cedo, tomava café da manhã numa panificadora aqui da cidade, levava as crianças para a chácara com o histórico de brincar, naquele lugar mais aberto, depois trazia no mesmo dia embora. Então o abuso era feito no mesmo dia, não dormia na residência. E outro fato, Madalena, assim, esse relato foi feito pela mãe numa delegacia que não foi a DDM. Então esse fato vai ser levado ao conhecimento da delegacia da DDM hoje pela manhã. Então eu acho que ligar agora para a doutora Merilene, talvez ela não tenha informações substanciais a passar pelo caso, porque ela vai tomar conhecimento desse caso agora pela manhã. Só para a gente explicar o procedimento, né? Tá certo. Então, quer dizer, vai convocar as duas, tanto a adolescente como a menina de 13 anos, para poder revelar a ela, né, todos os detalhes. Então, a doutora Merilene, com toda a experiência que tem nesses casos, então vai sacar direitinho realmente como as coisas aconteciam e como aconteceram. Quer dizer, então, o tio, um cirurgião dentista, levava as crianças para uma panificadora, fazia o café da manhã, depois então levava para a sua chácara, onde iriam passar algumas horas ali, né, se divertindo e tal, e de repente levava mesmo para praticar aí, conforme o relato, os seus abusos, né? Então agora vamos torcer, né, Fernando, para que a polícia tenha aí toda a competência para poder realmente buscar substâncias, provas sobre tudo aquilo que aconteceu, para que, se esse homem praticou todos esses abusos, todo esse crime, certamente pague por essa situação de longo tempo, né? Se a menina tem hoje 16 anos, há mais de 8 anos que ele pratica esses atos contra a criança, né? Pois não, Fernando? Madalena, você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de tentar compreender toda a dimensão de uma tragédia como essa. Eu vou explicar por quê. Quando a gente vê um relato que passa tanto tempo assim, os especialistas dizem que a criança dá sinais, a criança mostra em seu comportamento situações que não são pertinentes àquela idade. A gente vê aí também a questão do dinheiro e tudo mais. Então existem alguns indícios que vão se colocando ao longo de todo esse tempo
que poderiam sim ser detectados. Eu não sei de que maneira isso se processa no dia a dia de uma família, mas é muito difícil que uma criança, um adolescente, consiga esconder essa realidade da melhor maneira possível. Esses sinais eles vão aparecendo. A estranheza de um determinado comportamento não deve ser encarado como alguma coisa natural. É da idade. Não é da idade. Precisa ser realmente explorado para tentar verificar e evitar que a gente veja. Ao longo de todos esses anos, eu fico aqui imaginando como é que está a cabeça dessas adolescentes, dessas crianças em si, que realmente passaram por todo esse drama, vivenciaram tudo isso. Então, eu fico aqui muito difícil de tentar encaixar essas peças ao longo de tanto tempo, quando a gente percebe que é muito complicado que haja uma situação onde tudo isso conseguiu ser encoberto. Agora, sabe, Fernando, muitas vezes, né, a criança inocente, até ela descobrir o que está acontecendo, demora muito tempo, né? Porque muitas vezes essas pessoas, elas agem de uma forma tão carinhosa, tão bondosa, né? Que elas se sentem protegidas, como se não fosse o seu algoz, fosse o seu protetor. Aí depois que as coisas vão amadurecendo, que ela vai começando a perceber, aí então fica constrangida. Ela não tem aquele comportamento, transforma-se numa criança silenciosa, numa criança triste, numa criança adoentada. É essa a realidade, porque ela começa a observar que aquele homem não era aquilo que ela imaginava, aquele protetor, aquele homem bondoso, tá certo? Aquele que lhe protegia, que lhe ajudava, que na verdade ele era realmente o seu violentador, o seu agressor. Então, é exatamente isso que acontece, conforme a própria psicologia, ela explica, em determinado momento, que a adolescente, a criança, né, vítima, ela acaba tendo a certeza, do primeiro momento é o recuo, é realmente aí a tristeza, é o isolamento, até uma situação de uma doença, né? Então fica doente em função daquilo que está acontecendo com ela. É lamentável, é de uma judiação que a gente realmente tem vontade de chorar, tá certo? Bandidos, doentes, essa gente não pode passar sem punição, mas punição seríssima a partir do momento que esteja confirmado realmente os abusos. Porque eu não acredito, viu, que haja aí toda uma conspiração, né, Luiz Antônio, para poder denunciar o tio, para poder acabar com a vida do tio, né? Então eu não acredito que isso possa acontecer. Quer dizer, a mãe e as 3 crianças, elas se combinaram, acabaram montando aí toda uma história para poder incriminar o tio. Por quê? Qual o objetivo? Então, a gente fica aí na expectativa de uma investigação muito séria, muito profunda, para, se realmente se comprovar, colocar esse elemento no seu devido lugar. Uma cadeia, mas uma cadeia bem colocada. Madalena, só para complementar a situação, como você disse, a gente vem vendo aqui os relatos, né, no Facebook, o pessoal crucificando a mãe aí, do dinheiro e tudo mais. Gente, olha, eu na minha infância recebi dinheiro do meu avô, do primo, do meu pai. A gente, como quando criança, o tio ia lá, dava um dinheirinho pra gente comprar doce e etc. Então, se a criança chega com o dinheiro e fala, foi o tio que deu, no caso não tio, né, mas primo, que talvez a criança chamasse como tio, mas trazendo essa situação para minha vida, né, às vezes a mãe não desconfiou dessa situação, mas talvez de sinais que a criança venha dando, de humor, de situações do dia a dia. Mas o dinheiro em si e o fato de sair com as crianças, com as 3, para brincar e voltar, isso não é fator de, talvez, de desconfiança. É aquilo que a gente comentou, né, Bonholi? Quando a pessoa, como nós dissemos aqui, né, é bem sucedida numa família de condições econômicas diferentes, por exemplo, a mãe entende que um primo vem e convida para um café da manhã numa padaria, né, como uma oportunidade que ela não tem de oferecer aos seus filhos. As pessoas se esquecem desses detalhes reais, né? Ela não tem oportunidade de sentar-se com as crianças numa padaria, tomar um cappuccino e um pão na chapa. Ela não tem essa oportunidade. Ela está brigando com a vida, está lutando, trabalhando ali para sustentar as crianças. Alguém oferece e se aproveita dessa situação. Se aproveita, inclusive, da mãe, né? Porque ele está passando a mãe para trás. Está ludibriando a mãe e se aproveitando de crianças, né? Se a história for essa, realmente, a gente sempre tem que tomar o cuidado de colocar no condicional, não por duvidar da vítima, mas para que a polícia conclua o seu trabalho. Se tem um
tem canalha nessa história, a princípio é o abusador. Ele é o abusador, ele cria os mecanismos para o seu abuso. Nesse caso, ele encontrou levar as crianças para passear, coitadas. Não, tem uma chácara, elas vão lá, elas brincam lá, ao ar livre. À tarde eu volto. Porque se isso não fosse suficiente para convencer a mãe, ele encontraria outra forma, percebe, né? Ele vai onde é possível, ele encontra a forma de convencer a mãe para que ele tenha as condições de fazer o seu abuso. Esse é o safado, o resto é julgamento precipitado. Agora, viu, Fernando? É o que a gente observa aqui, né? São muitos comentários, pessoas formam, né, as suas próprias opiniões. Como, por exemplo, de repente tem muita gente dizendo, como é que a mãe descobriu, né? A garota de 16 anos abriu o bico, falou, ou a mãe percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo e resolveu interrogar as crianças, né? Então, de repente essa mãe possa estar nos ouvindo. E claro que a gente vai manter o sigilo absoluto sobre o seu nome. Então, se estiver nos ouvindo, porque você sabe que a nossa audiência é muito grande, tá bom? Então, se a mãe estiver nos ouvindo, então ela pode até nos procurar, o telefone nosso é o 33 11 3000, que a sua identidade será mantida no máximo sigilo. E como que a senhora descobriu que as suas filhas estavam sendo vítimas desse seu primo, esse homem aí, algoz, esse homem violento, esse homem que praticava essas maldades, essa violência contra suas filhas, tá bom? Então ela pode até nos revelar, porque muita gente coloca realmente aí, né, até a mãe numa situação delicada, dizendo o seguinte, olha, é tudo muito suspeito, né? Será que uma mãe não desconfia quando tem um tio que tem um tamanho carinho com as crianças? Poxa vida, sabe, eu tenho parentes que têm um carinho muito grande pelas minhas filhas, jamais eu poderia duvidar de uma situação como essa, né? Então, quer dizer, é uma situação que a gente fica realmente aí muito constrangido até de ter que tocar nesse assunto, mas sempre é muito bom, né? Porque se passaram 8 anos até a coisa explodir, até a mãe procurar uma delegacia de polícia para fazer a denúncia. Eu, sinceramente, não acredito que os três estão aí unidos e estão aí numa conspiração contra o tio, tá bom? Com a finalidade, talvez, de explorar ou de fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, tá bom? Então, vamos esperar aí a investigação. Inclusive, se a gente tentar um contato, quem sabe, né? A doutora Merilene possa ter aí tido até mesmo, né, alguns detalhes e até a oportunidade de logo pela manhã conversar com as 3 crianças, né, porque tem um menino, tá bom? Tem a menina de 13 anos e tem a garota de 16, que foi a primeira a ser vítima desses abusos, né?